Teu nome é mais alto. Diga! Resoluções para o novo ano. À luz da Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 13 ao verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Senhor nos abençoe, queridos. Vejam, o início de um novo ano, via de regra, nos convida a recomeços, a recomeçar e a fazer uma retrospectiva sobre tudo o que aconteceu no decurso do ano que está indo embora, a repensar caminhos e, ao mesmo tempo, nós também fazemos algumas listas, algumas resoluções, que nós daremos o nome aqui, para o ano que se aproxima. Por exemplo, a meta financeira do ano de 2026, os livros que nós vamos ler, incluindo a Escritura, incluindo a Bíblia, claro, os sonhos que nós vamos alcançar, o emprego, tão sonhado emprego, uma especialização ou um curso que você gostaria de fazer, metas fitness. Esse ano eu vou colocar o shape, é assim que o pessoal fala, né? Metas fitness, cuidar mais da saúde, que há tempos está debilitada, orar mais, dedicar mais tempo de oração por uma filha, um filho, que estão longe do Evangelho. Vejam, todas essas listas, elas são legítimas e elas devem ser feitas por aqueles que planejam, em alguma medida, avançar na vida, construir seus sonhos e também abençoar a vida de outras pessoas. É legítimo fazer tudo isso. E um dos gigantes da história, um homem chamado Jonathan Edwards, ele também escreveu a sua lista de resoluções a serem cumpridas. E diferente de muitos de nós que por vezes tem algumas listas curtas, a lista de Jonathan Edwards era extensa. Ele escreveu aos 19 anos de idade, e pasmem, ele escreveu uma lista com 70 resoluções. É muita coisa. Ele foi um homem notável, um avivalista sem igual. E essas resoluções do Jonathan Edwards foram publicadas, inclusive, como um livro pelo Ministério Fiel. E o título é As Firmes Resoluções de Edwards. Material singular que está disponível na nossa língua. Eu recomendo que você, se tiver a oportunidade, leia essa obra. As Firmes Resoluções de Edwards. Mas veja, como boa parte de nós faz listas imensas,
e no dia 15 de janeiro essas listas são deixadas de lado, a gente posterga os planos para o próximo ano, Edwards concluiu as suas resoluções com uma nota de rodapé quase que imperceptível, mas com uma frase no final irretocável. Vejam, ele entende que ele é incapaz de produzir por si só todas essas resoluções. E ele diz o seguinte na sua nota de rodapé: ouça, sendo consciente de que sou incapaz de cumprir essas resoluções por minhas próprias forças, confio inteiramente na graça de Deus. Irretocável essa nota, é impressionante. Ele não está falando aqui que ele não irá se planejar, ele não está falando aqui que cumprir as suas metas de crescimento não são importantes, ele não está rejeitando isso, ele não está colocando a responsabilidade em Deus apenas dos seus sonhos, das suas metas serem cumpridos, mas ele sabe que tudo que ele pode alcançar na sua vida é por graça e graça somente, não há outra possibilidade. E assim como Edwards, há um outro homem na Escritura, um gigante, o apóstolo Paulo, e ele está registrando aqui na sua carta aos Gálatas uma espécie de checklist, uma série de resoluções que podem nos ajudar a colocar as nossas resoluções também para o próximo ano, aqui, mas na perspectiva correta, na prioridade adequada a ser colocada, numa ordem correta. Então, olhe para esse texto que nós acabamos de ler, não como uma série de palavras escritas, apenas como exortação à igreja aos Gálatas, mas como resoluções que precisam entrar na sua lista para o próximo ano. E vejam, o apóstolo Paulo não é nenhum neófito, ele não é um menino aqui colocando uma série de resoluções irreais que não serão cumpridas, mas esse texto nos chama aqui a olhar os nossos planos para o próximo ano e colocar aqui na perspectiva correta a lista de prioridades a serem observadas em 2026, porque todo começo de ano ele traz conosco expectativas, planos e resoluções, e muitas pessoas prometem mudar hábitos, melhorar atitudes, alcançar novos objetivos, mas boa parte dos nossos planos ignora o que deveria ser feito primeiro na nossa lista: crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Portanto, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo apresentando a velha natureza do homem caído e sem Deus, face à nova vida no Evangelho. Eu quero citar aqui essas resoluções e quero recomendar a você. Elas precisam estar na sua agenda para o próximo ano, a fim de que você abandone as velhas práticas e se aproxime do Senhor e se torne mais parecido com Cristo. Há uma máxima de Martinho Lutero, no seu batismo, ele disse o seguinte: eu achei que o velho homem havia morrido na água do batismo, mas o miserável sabia nadar. Então vejam, todos nós ainda temos em nós a natureza do velho homem. Portanto, nós precisamos dessas resoluções para crescermos e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Bom, a primeira resolução que eu gostaria que você observasse junto comigo é a seguinte: ouça, cresça ou cresçam na pureza do coração. Vou repetir: cresçam na pureza do coração. Nessa lista aqui de inimigos que podem drenar as suas forças e confundir a sua lista, o apóstolo Paulo aqui começa com 3 pecados que podem não somente atrapalhar a sua vida, mas mudar radicalmente a sua vida com Deus. Com Deus, com você mesmo e com as outras pessoas. E 3 desses pecados estão aí, postos no verso de número 19. Observe na sua Bíblia: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Vejamos então que pecados são esses que podem afastar o seu coração do Senhor. Primeiro, imoralidade sexual. O que é a imoralidade sexual? É quando o seu desejo desenfreado por algo, ele começa a governar as suas ações. Você não consegue
fazer outra coisa ou desviar em outra direção, porque o seu coração já foi entregue à imoralidade. E são coisas simples, mais simples do que você imagina. As fotos visualizadas escondidas. O que você faz, por exemplo, quando as portas do seu quarto são fechadas. O desejo por alguém que é casado. O que nós chamamos na teologia de porneia, o sexo antes ou fora do casamento. Portanto, isso tudo é a diretriz que Paulo está dando ao que é imoralidade sexual. A impureza, vejam, a impureza é aquilo que antes de tomar a atitude já tomou o seu coração. Você ainda não concluiu o ato, mas o seu coração já foi tomado. Veja um exemplo. Você não acorda da noite para o dia querendo ali praticar o pecado, mas antes de você cometer o ato, o seu coração já foi tomado. Percebam, por exemplo, o filho pródigo. Não foi o momento que ele saiu de casa que o seu coração havia sido ganho, mas por várias vezes a sua mente e o seu coração já haviam abandonado o pai dele. A atitude de sair de casa foi apenas o grito final: o meu pecado já estava no meu coração há muito tempo. Portanto, a impureza é aquilo que antes de você tomar a atitude já tomou o seu coração. E por último, o último pecado que Paulo lista, a libertinagem. Veja, Paulo começa o texto no verso 13 dizendo que nós somos chamados à liberdade, para a liberdade. Mas a liberdade em Cristo não é uma desculpa ou uma licença para você viver uma vida libertina, sem responsabilidade, sem limites. Você tem limites que precisam ser respeitados para a sua própria proteção, para a sua própria preservação. Eu quero ilustrar isso de uma forma simples. Vou perguntar a vocês, e certamente você vai pensar junto comigo: por que são colocados os pardais na rua e os semáforos? O que vocês acham? Os brasileiros acham, via de regra, que é para enriquecer o município, porque o político está desviando recurso ou algo assim nesse sentido, ou precisa arrecadar mais. Mas olha, na verdade, esses pardais, eles são sinais para que você não passe da velocidade controlada e você não seja um perigo para você e para os outros à sua volta. Portanto, os limites, as leis, elas são uma proteção para você e para os outros. Dessa mesma forma, são as leis do Senhor, criadas por Deus, que foram criadas para te proteger de você mesmo. Porque ninguém sem limites sai ileso do pecado. Ninguém que vai contra o pecado em alta velocidade, sem barreiras, sai ileso. Uma das principais causas que nós vivemos é a atualidade. Veja, uma das maiores causas da corrupção do homem, da perversão, que o apóstolo Pedro vai chamar de corrupção das paixões, são aqueles que buscam satisfazer os seus desejos desenfreadamente, sem freio, né? Mas nunca estão em paz ou contentes com o que conseguem. E as obras da carne aqui apontadas pelo apóstolo Paulo, elas estão aqui agarradas à nossa velha natureza, arraigadas, agarradas à nossa velha natureza. É por isso que ele nos chama para viver com novas resoluções. Agora vejam como a Bíblia é atual, irmãos. Paulo está enviando essa carta aqui a quem? É uma multidão? São pessoas comuns da rua? Ele escreve essa carta a igrejas, que naquele contexto era um conjunto de igrejas da Galácia. Então, essa carta está sendo enviada a uma igreja que tinha ali os mesmos problemas que nós temos ainda hoje que lutar. E vejam como a Bíblia é uma diretriz. Eles viviam e estavam aqui lutando contra esses problemas. Como eu disse, a Bíblia é tão atual
que esses problemas ainda hoje são enfrentados por nós. E cada dia mais a velha natureza, o coração do homem inclinado ao pecado, tem aumentado as obras da carne. Por exemplo, recentemente eu citei esse dado, mas eu quero citar novamente. A pornografia movimenta mais de 400 bilhões de reais por ano. Tente imaginar. Um alto recurso. E por vezes, o que tem facilitado a nossa vida em outras áreas tem dificultado o nosso relacionamento com Deus. Um aparelho que certamente está no seu bolso, um smartphone, facilita a sua vida, mas atrapalha o seu relacionamento com o Senhor. Portanto, isso corrói a mente do homem, da mulher, ou qualquer um que esteja vivendo esse pecado. Meu conselho para você é: abandone esse pecado. Se você quer amar mais a Deus, você precisa abandonar esse pecado. A perversão do corpo, cada dia mais as pessoas querem mostrar mais do seu corpo para os outros, e via de regra ele é vendido como um objeto de desejo. Aquele problema que culminou ali na década de 60 nos Estados Unidos da América, que até hoje nós colhemos frutos, a revolução sexual. Tudo isso revela os desejos e as paixões pecaminosos que nos levam a cada dia mais para longe do Senhor. Vejam, irmãos, o pecado não é ali uma manchinha no coração apenas. O pecado não é uma fraqueza moral, não é uma imperfeição. O pecado é uma condição de todo ser humano que vem ao mundo. Como o próprio salmista vai dizer: no pecado me concebeu a minha mãe. O pecado não afetou apenas Adão e Eva, mas ele afetou toda a sua descendência e toda a criação. E nós vivemos num mundo afetado pela queda, no mundo pós-queda. Por que você tem chaves no portão da sua casa? Por que você assina um contrato com 2 testemunhas? Por que você precisa de muros altos, cerca elétrica, caco de vidro em algumas novas e modernas instalações? Porque você não vive no Éden, você vive fora do Éden, e as relações todas foram maculadas pelo pecado. E vejam, a sua relação com Deus, a sua relação com você mesmo e a sua relação com os outros. John Riley, comentando esse texto, ele diz assim: o pecado é a causa primária de toda doença, moléstia, dor e sofrimento que prevalece na terra. Tudo isso faz parte da maldição que veio ao mundo quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e caíram. Não haveria doença se não tivesse ocorrido a queda. Não haveria doença se não houvesse um pecado. Então, se você quer se livrar desses pecados que têm assolado a sua vida por tantos anos, cresçam na pureza do coração. E a pureza, irmãos, não é uma trilha a qual poucas pessoas passam, mas um caminho diário, contínuo, uma rodovia. Você precisa alimentar a sua mente daquilo que lhe traz esperança, escolher aquilo que edifica, fugir das coisas que te afastam do Senhor e buscar mais conhecer ao Senhor através da Escritura e também de outros livros. O problema é sempre o coração. O que você tem alimentado o seu coração? J. Stephen Wu, ele diz assim: o coração ele é como um violino. Se forçado demais ou negligenciado, ele perde a afinação. Assim como o violino precisa que um músico o mantenha afinado, o nosso coração precisa de constante comunhão com Deus para conservá-lo afinado. Mas veja, o que o indivíduo faz, via de regra? Fica ali se alimentando a mente e o coração a semana toda daquilo que não edifica. E aí chega no domingo, vem para a igreja, fala assim: Senhor, fala comigo, Senhor. Então, a impureza e a imundície que estão no coração afetam a mente e muitas vezes são bloqueios para que você ouça a voz do Senhor. E há muitos cristãos que precisam de uma verdadeira higiene da alma, que só pode ser experimentado no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.
A verdadeira mudança não começa de forma externa, mas dentro de nós, e na forma com que nós alimentamos a nossa mente e o nosso coração. Portanto, a primeira resolução que Paulo nos ensina: cresçam na pureza. Cresçam na pureza. Segundo, cresçam nos relacionamentos interpessoais. Vejam, o apóstolo Paulo aqui vai citar uma série de pecados que são cometidos no equívoco do seu relacionamento com o próximo. E ele faz uma lista grande. É curioso, mas ele cita aqui 8 pecados que revelam a falta de amor ao próximo. Vejam o verso número 20 e o verso número 21. Paulo vai citar 8 pecados que podem atrapalhar a sua vida nos relacionamentos interpessoais: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções. E no verso 21 ele cita a inveja ou invejas. Vejamos então esses pecados aqui que podem afastar e atrapalhar você de alcançar as suas resoluções. Inimizades, rixas e discórdias, aqui eu coloquei na mesma prateleira. E o que é isso? É quando você conhece ali alguém rancoroso, que guarda mágoas por anos. O problema passa, o tempo passa, ninguém lembra mais o que aconteceu, mas o indivíduo está lá, rancoroso, vive sempre com espírito belicoso, beligerante, sempre vê o outro como inimigo, e vive ali alimentando essa rejeição no coração. Esse é um problema mais comum do que você imagina. Recentemente, conversando com um amigo que é pastor, e ele estava chegando numa região para pastorear, tinha recém-chegado nessa região, e ele convidou um outro pastor para tomar um café, um outro pastor que pastoreava naquelas redondezas. E o intuito dele ali era se colocar à disposição para ajudar, e dizer para aquele pastor, né, assim como ele fez contato com outros, que eles estavam ali agora juntos para trabalhar em prol do evangelho, para o avanço daquela região. E o pastor ficou sempre na defensiva ali com ele, né? Olha, queria marcar um café e tudo mais. E aí, até que eles conseguiram marcar esse café. E o pastor chegou já com esse espírito, né, belicoso. Primeira pergunta dele: você me chamou aqui para quê? Já na defensiva. E esse pastor que é meu amigo disse assim: meu irmão, estou chegando aqui para a região e eu quero dizer aqui para você que nós estamos aqui para somar. Aí ele perguntou: você quer um café? Você gostaria de um café? Prefere alguma outra coisa assim, uma água? Aí ele falou assim: nem de café eu gosto. Então, vejam, esse espírito aqui que o apóstolo Paulo está falando, há muitas pessoas assim, quebrando relacionamentos, destruindo a comunhão, e por vezes com o coração duro, amargurado. Por vezes são feridas da vida, da própria vida, feridas legítimas. Então, é esse tipo de relacionamento de pessoas que o apóstolo Paulo está combatendo aqui. Segundo, ciúmes. Uma outra expressão, um outro pecado que o apóstolo Paulo vai usar aqui e comentar é ciúmes. Veja, essa expressão aqui é comumente usada, irmãos. Mas Paulo aqui está citando um problema da alma, gerado pelo pecado da posse. Ciúmes aqui não é um intuito do zelo saudável, como você pode ver em outros textos da Bíblia, mas de uma insegurança e de uma posse geral. É o medo ali de perder espaço, é aquela velha fama de querer o reconhecimento público das pessoas. Normalmente vem acompanhado de uma frase. Qual é a frase? Olha, o pastor nem me agradeceu por isso publicamente. Uma outra frase: ninguém me agradeceu na frente dos outros quando eu fiz determinada coisa. Esse tipo de comentário, irmãos, é um comentário que revela o coração, expõe o coração. E vejam, isso é pecado. Isso é pecado. E esse pecado tem nome, é ciúme. E ele gera desconfiança, controle e comparações. Ele corrói a alegria e, via de regra, enfraquece os relacionamentos. Isso é um pecado extremamente grave que o apóstolo Paulo está combatendo. Um outro pecado: ira. Ira.
É curioso porque quando você olha para alguém que é irado, a pessoa, via de regra, se vangloria por aquilo, se gaba da ira. A expressão normalmente usada é assim: eu não guardo para depois não. Tem alguns até que usam: eu não guardo almoço para janta, né? Eu respondo imediatamente. E normalmente quando alguém, perto de alguém que é irado, se torna manso, alguém age com mansidão, que é o contrário de irado, a pessoa diz assim: você é bobo, se fosse comigo ele ia ver o que é bom para tosse, né? Mas vejam a insensatez, vejam que insensatez. O que é mais fácil? Revidar com raiva, com ira, ou ter autocontrole? Sejam honestos. O que é mais fácil? É mais fácil devolver na mesma moeda, é ou não é? O irado, ele não tem domínio próprio, mas ele se vangloria disso. Alguém que age com mansidão, com domínio próprio, é muito mais forte, porque ele está controlando as suas emoções. Ele está dizendo o seguinte: há alguém que eu amo e que me ensina a controlar as minhas emoções. O nome dele é Jesus Cristo. É isso que o manso, que alguém que tem mansidão está falando. Vejam, há outro pecado, na verdade 2 pecados, que o apóstolo Paulo também diz aqui nesse texto: discórdia e divisões. Veja, discórdia é um problema grande, mas as divisões vão além das discórdias. Elas são o resultado final do conflito que não foi tratado no coração. E isso acontece quando as pessoas se afastam, criam lados que são normalmente contra o Evangelho. E essas pessoas rompem ali a comunhão com a igreja. Quer ver um exemplo? Quando o apóstolo Paulo está chegando à igreja para pregar, qual é a divisão que ele encontra? Eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. O que o apóstolo Paulo sabiamente faz? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Na igreja não deve haver divisões, irmãos. E essas pessoas rompem a comunhão com a igreja. Paulo está falando aqui, como eu disse no começo, não é para uma multidão qualquer, não são as pessoas da rua, mas ele está falando com uma igreja. Ele está falando isso de uma igreja que estava sofrendo com esses tipos de problema. E você não pode romantizar os conflitos, porque a divisão, ela enfraquece a igreja, enfraquece a família, enfraquece qualquer outro relacionamento interpessoal. E há aqui uma aplicação para todos nós. Ouça e guarde isso no seu coração. Aproveite as pessoas que Deus colocou no seu convívio, que Deus colocou no seu caminho. Elas não estão ali por acaso, nenhuma delas, nenhuma delas. Vejam, um estudioso do Novo Testamento relacionou o nome do apóstolo Paulo com pelo menos 100 pessoas. 100 pessoas. E ele era um homem que criava e mantinha os relacionamentos. Na carta aos Romanos, por exemplo, ele menciona cerca de 26 pessoas. Ele era um homem de amizades, de relacionamentos, alguém que se dava aos relacionamentos. E ele olhava para os seus companheiros, para as pessoas que estavam ao seu lado ali, como companheiros de jornada que a providência havia dado de presente a eles. Não sei se os irmãos se lembram, mas em determinado momento da sua vida, ele disse assim: vejam, o Deus que conforta os abatidos me consolou com a chegada de Tito. Que bênção a vida do apóstolo Paulo, irmãos. E Deus usa meios para nos abençoar. E um meio muito poderoso e eficaz que Deus usa para abençoar as pessoas são amigos. Outras pessoas que nos ajudam na caminhada. Charles Swindoll, falando sobre a amizade ou relacionamentos interpessoais, ele diz assim: amigos são como árvores frondosas que oferecem sombras em tempos difíceis, porém só os tem quem planta. Você precisa então ser um aliviador de tensões, um cooperador do Evangelho. E o que mais tem aí são pessoas querendo ver o mal das outras, colocando mais fardos ao invés de ajudar, ao invés de aliviar. E uma resolução para o próximo ano da sua vida deve ser essa: seja você um aliviador, seja você um cooperador,
Seja você um verdadeiro amigo na vida das pessoas. Há um comentário, enquanto eu li esse texto e estudava a fundo, do Warren Wiersbe, que ele diz aqui, eu quero levar você a pensar sobre isso, sobre uma coisa extremamente importante. Ele diz aqui a diferença entre o bálsamo e o vinagre. Vejam só o que ele fala. E ele fala dessa referência da amizade. O bálsamo, a ser colocado em uma ferida, produz alívio. O vinagre, dor. Nós, de modo semelhante, podemos ser em nossos relacionamentos, bálsamo ou vinagre. Podemos oferecer um ombro amigo ao nosso irmão, ou colocar mais fardo sobre as suas costas. Podemos encorajar como Jesus, ou criticar como os fariseus. Pergunta: o que você tem sido, ou quem tem sido você? Bálsamo ou vinagre? Sempre amargo, azedo com a vida. Nós estamos aqui no culto público, reunido com as mais variadas pessoas, e nesse exato momento há milhões de pessoas também reunidas, prestando um culto de louvor ao Senhor. Mas no culto cristão, há muitas coisas que acontecem, e com a nossa mente limitada e muitas vezes distraída em outra direção, de uma maneira que nós não vamos perceber o que está realmente acontecendo. Nós oramos, cantamos louvores, nos abraçamos uns aos outros aqui, celebramos o que Cristo fez em nosso favor, mas por vezes nós ignoramos o fato de que há uma pessoa sentada ao seu lado que pode estar com a alma sangrando, com o coração apertado aqui nessa noite. E na nossa jornada nós precisamos aprender a não somente buscar para nós, mas também nos dispormos a abençoar a vida de outras pessoas. E o sofrimento é uma realidade presente nos nossos dias. Eu quero te aconselhar, se você for fazer comentários que depreciam o seu próximo, guarde para você. Nós precisamos de mais pessoas que encorajam as outras pessoas, e não que sejam um fardo na vida delas. E há muitas pessoas no ambiente da igreja, na sua vida cotidiana, membros, que têm sido vinagre, ao invés de ser um bálsamo. Não seja um fardo, mas alivie a vida das pessoas ao seu redor e à sua volta. Não é bom ter alguém assim, que é um bálsamo na nossa vida? Alguém que você gosta de estar perto? É ou não é? Não é bom ter alguém assim? Agora, se é bom ter uma pessoa assim, seja você essa pessoa. Há amigos que estão precisando da sua ajuda, e nós precisamos ser pessoas assim, bálsamo e não vinagre. Benjamin Franklin, ele disse assim: um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão. Por algum motivo, por conta do pecado, irmãos de sangue podem estar afastados, mas um verdadeiro amigo é um irmão presente. E vejam, o evangelista Lucas não era um irmão de sangue do apóstolo Paulo, mas ele foi alguém que esteve presente até a última hora do apóstolo Paulo. E o amor cristão, então, ele deve ser demonstrado através das nossas atitudes. Portanto, cresçam nos relacionamentos interpessoais. Terceira e última, cresçam também na semelhança com Cristo. Vejam o que diz o verso número 24 e o verso número 25 na sua Bíblia. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vejam, o apóstolo Paulo está aqui finalizando as suas resoluções, dizendo que nós precisamos crucificar a carne, crucificar as nossas paixões, os nossos desejos e seguir adiante avançando no Evangelho. Pergunta, eu quero que você faça a pergunta de forma sincera e responda também de forma sincera no seu coração. Qual é o maior chamado e a maior missão da sua vida? Qual é o maior chamado do cristão? Qual é? Nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Vejam, a nossa primeira tarefa não é nos encontrarmos na igreja com as pessoas, servir as pessoas.
tocar, pregar. A nossa primeira tarefa não é nem pregar o Evangelho. A nossa primeira tarefa é estarmos com Cristo e nos tornarmos mais parecidos com Ele. A.W. Tozer, ele diz assim: a noção popular de que a primeira obrigação da igreja é disseminar o Evangelho até os confins da terra é falsa. É falsa. Sua primeira obrigação deve ser espiritualmente digna de disseminá-lo. O nosso Senhor disse ide, mas também disse permanecei, e o permanecer precede o ide. A nossa primeira tarefa como servos de Deus deve ser estar aos pés do Senhor, porque um dia o evangelismo irá cessar, as boas obras de caridade irão cessar, as estratégias irão cessar, os cultos públicos, domingo após domingo, irão cessar, mas a adoração a Deus nunca cessará, ela é eterna, e a sua comunhão com Deus é a primazia do seu chamado. Basta observar, por exemplo, nos chamados primeiros discípulos, no Evangelho de Jesus segundo Marcos, a expressão usada ali é: o Senhor chamou os que Ele mesmo quis para estarem com Ele. Nosso primeiro chamado é estarmos com Cristo e nos parecermos mais com Ele. E que nesse novo ano a nossa maior resolução não seja apenas alcançarmos as metas externas, mas que nós possamos crescer na pureza, nos relacionamentos e na semelhança com Cristo. Que seja um tempo de crescimento na sua vida, que nós possamos crescer na fé, na esperança e no amor. Caminhando para a conclusão, eu quero fazer algumas perguntas para você pensar, antes de nós fecharmos esse tempo tão importante e esse ano tão bonito de 2025. Como que você tem vivido em relação à pureza sexual? Como tem sido a sua vida nesse sentido? As suas escolhas têm edificado ou ferido as pessoas ao seu redor? Que tipo de obras da carne você precisa deixar para trás? O novo ano que se inicia, ele é um convite para abandonar as práticas que nos afastam do Senhor e das pessoas. Não faz sentido começar um novo ano com velhos pecados, no porão dos pecados ocultos. Portanto, eu vou refazer a pergunta: que tipo de obra da carne você precisa deixar para trás nesse ano de 2025? Que pecados você precisa deixar nesse ano que se passou? E a última pergunta: nesse ano que se finda, você se tornou mais parecido com Cristo ou mais parecido com o velho homem? Nesse novo ano, irmãos, as nossas resoluções não sejam apenas promessas vazias, mas decisões espirituais com maturidade. Que seja um ano de crescimento espiritual, de maturidade cristã e um vivo testemunho do agir de Deus em nossas vidas. E se você se sente culpado e acha que não tem mais jeito para você, eu quero fazer duas citações e eu termino com elas. A primeira delas, de Charles Haddon Spurgeon. Ele diz assim: não importa o quão escuro seja o seu passado, Cristo é capaz de fazer um novo começo. Essa é a primeira delas. E a segunda, do Daniel Ortland, que ele diz assim: à medida que viajamos por esse mundo caído, muitas vezes nos sentimos vulneráveis. As amizades se dissolvem, as finanças evaporam, casamentos pioram, crianças se rebelam, o trabalho nos frustra e ficamos doentes. Nada nesse mundo frágil pode ser o refúgio final para nós. Em vez disso, a nossa única segurança é depositar a nossa confiança mais profunda em Deus, torná-lo o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso escudo. Que o Senhor nos abençoe e que essas possam ser resoluções que estarão na nossa lista para o próximo ano. Amém? Vamos orar. Na sequência, nós vamos cantar um hino de louvor ao Senhor. Teu nome é mais alto.